para a gente trazer um panorama, o que está acontecendo no nível dos estados, tá, pessoal? Então, como eu disse ali, né, a partir de meados de dezembro, alguns estados, né, já pensando, puxa, o Supremo mandou o Congresso publicar esse ano, né, mandou legislar esse ano, está tramitando, deve sair alguma coisa, deixa eu já fazer a minha lei para eu me garantir. Então, a maioria não, mas alguns estados publicaram suas legislações ainda em 2021, a maioria não o fez. A gente tem estados que publicaram esse ano, né? Aí a Paraíba aí é um dos casos, né? E aí, pessoal, a gente vê alguns estados, né, dizendo que vão aplicar o novo DIFAL a partir de 90 dias da lei, alguns dizendo que a partir de 1º de janeiro, né? Isso nas legislações, e a gente está vendo alguns pronunciamentos de alguns estados, então eles publicam no site, né, das respectivas secretarias de Fazenda ali uma informação. Olha, eu já tinha uma norma que previu de falta, então quando teve a emenda 87, eu já tinha, de fato, os estados já tinham, né? Então eu entendo que ele vai aplicar, vou aplicar minha lei a partir de tal data. Então tem aí 1º de abril, 5 de abril, enfim, a gente tem visto esse movimento aí dos estados se pronunciando para ver, para dizer a partir de quando que eles pretendem cobrar. Mas e aí, gente? Né? Independentemente da posição dos estados, né? Juridicamente falando, o que é o correto? Né? Qual que é o... Desculpa aí. Qual que é o momento que deveria ser aplicada, ou serem aplicadas essas novas regras de ICMS? Desculpa, gente, deixa eu pegar uma água, porque eu tô com a garganta seca, só um minutinho. Então, assim, a gente tem, quem teve a curiosidade de pegar aí se alguém já pegou a lei 190 para ler, vai ver ali que é uma lei que altera a Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87 é a famosa Lei Candir, né? Então, que traz lá as regras gerais do ICMS, né, que deveriam ser aplicadas por todos os estados, tá? Essa lei, a Lei Candir, ela diz qual que é o fato gerador, quando que o ICMS incide, onde o ICMS é devido, então onde ocorre o fato gerador, né, para que o ICMS incida, então, né, o ICMS é um imposto estadual, então tem 27 unidades federativas, né, 26 estados, mais o Distrito Federal, que são potenciais cobradores do ICMS. Então, essa lei complementar, como ela tem essa função de ser uma norma nacional, ela diz onde ocorre o fato gerador para fins de recolhimento do ICMS, para qual o estado vai recolher. Né? Ela diz quem é o contribuinte, então traz normas gerais e aí os estados têm que seguir aquilo. A Lei 190, né, quando ela trata do DIFAL, desse DIFAL da emenda 87, ela traz tudo isso. Então, ela fala quem são os contribuintes, ela fala em que momento que é devido o ICMS nessas situações, ela fala onde é considerado ocorrido o fato gerador para fins de saber para qual estado se paga, e ela fala de bases de cálculo, né? Porque isso é o que o Supremo Tribunal Federal mandou ela fazer com relação à emenda 87. Né? Então, ela traz todas essas regras. Então, vamos lá, contribuintes. Né? Então, o que ela diz? Aí, pessoal, eu já vou começar a falar nas operações também com contribuintes. Então, tanto as operações interessadoras com não contribuintes, como com contribuintes. Por quê? Porque a Lei Complementar 190, e aí já tem uma grande discussão com relação a isso, ela não tratou só de substituir, né, entre aspas, aquele convênio que foi julgado inconstitucional, o convênio 93. Ela acabou tratando também das operações interestaduais com contribuintes, que não era uma matéria que tinha sido julgada pelo Supremo no tema 1093, né, quando julgou o default do não contribuinte. Então, o que ela diz da contribuintes? Né? Então, se você faz uma operação interestadual, né, e o destinatário da mercadoria, do bem ou do serviço, ele é contribuinte, então o destinatário da mercadoria, que é o contribuinte desse DIFAL. Tá? O contribuinte vai ser o destinatário se ele for contribuinte. Agora, se ele for não contribuinte,
o remetente, que que vai ser vai ter que recolher o imposto, o DIFAL. Tá? Então, eu vendo para um contribuinte, a Lei 190, a nova Lei 190 fala, o contribuinte é o destinatário, se eu vendo para o contribuinte, e se eu vendo para o não contribuinte, eu sou o contribuinte, eu que devo recolher. Isso é novidade, tá, pessoal? Isso não estava na lei complementar antes. Local da operação, mesma coisa, né? Estamos falando aqui de operação interestadual com o consumidor final, né? Qual que é qual que é o local da operação para fins do DIFAL? Então, se o destinatário for contribuinte, né, e ele for o destinatário adquirente ou tomador, se for no serviço, o fato gerador ocorre lá no estado dele. Já se for não contribuinte, né, considera-se o estabelecimento do remetente onde tiver início a operação, né, a prestação de serviço, né, quando o tomador for não contribuinte. Então, assim, aqui a gente já vê, né, que quando é uma operação com contribuinte, fica bem claro que a gente tem dois fatos geradores ocorrendo, né, um no meu estado e o outro no outro estado. Já com a venda para o não contribuinte, acaba coincidindo com a origem, né? Então, eu sou o venda para não contribuinte, eu sou o contribuinte dos dois ICMS, né, tanto do DIFAL quanto o ICMS devido ao meu estado de origem, né? Outro ponto que inovou a lei, né? Então, quando tiver o destinatário ou o tomador do serviço for não contribuinte e ele tiver num estado diferente daquele da entrega física ou da onde o contribuinte for usar o serviço, no caso for transporte, né, ou comunicação. Aí, onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, né? Então, se for um transporte onde for acabar o transporte, ou onde a comunicação for usufruída, enfim. Então, numa triangulação, considera-se o destinatário físico, tá? Também, isso é uma novidade da Lei Complementar 190, tá? O momento da incidência, aí é o início da prestação de serviço de transporte, isso meio que já estava na Lei Complementar, mas eles também elucidaram com relação ao tomador não contribuinte. Aí, uma novidade, entrada no território do Estado, quando for bem de uso e consumo ou ativo mobilizado. Gente, vocês já devem, sabe, claro que sabem, né, mas alguém pode se questionar, puxa, mas a minha empresa paga o DIFAL do uso e consumo ativo há tanto tempo, por que ele está dizendo que é uma novidade? Porque na lei complementar é uma novidade, né? Isso não estava na lei Candir, né? E aí também colocou saída, né? Quando for a venda para o não contribuinte, o consumidor final não contribuinte, o momento da incidência vai ser a saída da mercadoria do estabelecimento vendedor. Isso também não estava na lei complementar, na lei Candir. Isso estava na legislação dos estados, mas não estava na lei Candir. Tá? É uma inovação, como eu disse antes, em aspectos muito elementares, muito básicos, né, para que haja a cobrança do imposto, né? Então, assim, gente, indubitavelmente, não há a menor dúvida, essa lei 190, ela trouxe novas hipóteses de incidência do ICMS, né? Ao menos se a gente pensar na lei, no nível da lei complementar, isso tudo é novidade, isso não estava antes da lei Candir, né? E aí só está na lei complementar porque foi o que o Supremo mandou fazer. O Supremo falou, ó, isso é uma nova obrigação tributária, isso é um novo imposto, tem que ser lei complementar, não pode ser convênio. Tá? Então, isso está muito amarrado com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que mais? Aí, a Lei Candir também tratou de base de cálculo, né? Então aqui eu estou falando não da hipótese, né, do fato gerador, mas do que vai pagar, do valor a pagar, né? Então, ela trouxe ali, né, está sendo muito discutido também a base dupla e base única, né? A base dupla, quando o destinatário for um contribuinte, né? Então aí, enfim, serviço de transporte não vinculado à operação superveniente ou aquisição de uso e consumo ativo. Na base de cálculo, vocês vão colocar a alíquota interestadual quando for calcular o ICMS para a origem, né, para fazer o gross up, depois vou trazer um cálculo. E para o destino, vocês vão colocar a alíquota interna do destino. Por isso chama base dupla. Você vai pegar duas alíquotas diferentes e vai chegar efetivamente em bases de cálculo diferentes. Tá? E a base única, quando o destinatário for não contribuinte, aí você vai pegar o valor da mercadoria líquida do ICMS, fazer o gross up com a alíquota interna do destino, e aí vai calcular tanto o ICMS na origem
quanto no destino. Aqui embaixo tem um gráfico, tem uma fórmula, tá, gente? Então, como é que você chega em base dupla e base líquida, né? Eu grifei aí o alíquota de origem, porque no fim das contas é a única diferença entre uma situação e a outra, tá? Então, nas duas, você vai pegar o valor líquido da mercadoria, líquido de CMS, tá, pessoal? Não é líquido de todos os tributos, líquido de CMS, aí você vai fazer o gross-up pela alíquota do destino, né? E você vai subtrair, quando for a base dupla, pelo gross-up com a alíquota de origem, né? Já na base única, você vai fazer o gross-up sempre com a mesma alíquota que a de destino. Vai ter um cálculo no próximo slide, tá? E aí, claro, né? Isso aqui é uma questão de subtração, né? Então você vai pegar o ICMS que vai ser devido, vai subtrair o ICMS devido para o estado de destino, né? Para pagar o DIFAL. Você vai subtrair o ICMS devido na operação. Só que você não pode usar nenhum outro crédito seu, tá? Você vai ter que recolher para o destino essa diferença e até um ponto que a gente coloca, né? Até que ponto uma empresa, por exemplo, que tem saldo credor, tem que ficar recolhendo ICMS para o saldo de destino, né? Tem do saldo credor da origem. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso aí, tá? Gente, por enquanto tá claro, ninguém tá falando nada, podemos seguir. Tá tranquilo, Maurício. Tá tranquilo, Tá tranquilo. né? Beleza. Tô Como ninguém aqui. falou nada, eu vou provocando vocês aí para ver se tá tudo certo. Tá bom, então vamos lá. Então aqui um cálculo, pessoal, da tal da base dupla e a base simples, né? A base única, tá? Então vejam, gente, está tendo muita discussão com relação a isso, tá? Tá tendo alguns mal-entendidos, né? Claro, alguns mal-entendidos até foram ocasionados por alguns estados, né, que legislaram internamente de uma forma diferente uns dos outros no passado, tal, mas só para a gente fixar o que está na Lei Complementar 190. Então, se você vende a mercadoria para um contribuinte do ICMS, você vai fazer a base dupla, tá? Então, supondo ali, nesse meu exemplo, o valor líquido da mercadoria de R$ 880, o valor líquido de ICMS só, tá? Eu quis facilitar a conta. Então, a base de cálculo, vamos supor que a alíquota interessada é 12%, tá? Então, você vai pegar 880, dividir por 1 menos 12%, que é o gross-up, né, para chegar na base, porque o ICMS faz parte da base dele mesmo, né? O ICMS ele é incluído na base de cálculo dele mesmo. Então, você faz esse gross-up, chega a R$ 1.000, né? Aí, o que você vai recolher para a origem? A alíquota era 12, né? Então, você pega 12%, aplica no 120. Desculpem, nos 1.000, chega no 120. E aí, se a gente pegar 880 mais 120, dá R$ 1.000 certinho, né? Que é o valor da mercadoria com o ICMS da origem. E o que você vai recolher para o destino? Supondo uma alíquota de 18%, você vai aplicar 18% sobre 1.000 ou sobre 880? Não. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a divisão desse valor líquido por 1 menos a alíquota de destino, que no caso 18. Você vai pegar 880, dividir por 0,82, né, que é o gross-up, vai chegar numa base de 1.073%. É por isso que chama base dupla, tá, pessoal? Porque, ó, na segunda linha tá 1.000 e na quinta linha tá 1.073. Tem duas bases de cálculo, né, na mesma operação, é isso mesmo. Então, você vai aplicar 18% sobre 1.073. Vai chegar no valor de 193, né? Só que, claro, não é isso que você vai recolher, porque você vai abater os 120 da operação da origem, né? Então, você vai pagar o CMS a mais. Então, você vai recolher efetivamente um DIFAL de R$ 73,17. Já na base única, que aí é para não contribuinte, naquele exemplo meu do e-commerce, né, vendendo para outro estado, aí você vai, perdão, pegar o valor da mercadoria líquido, vai dividir por 1 menos a alíquota do destino, vai chegar em 1.073. Só vai ter essa base, tá? Então, você vai aplicar 12% sobre esse 1.073, vai aplicar 18% sobre o mesmo valor, e aí o DIFAL vai ser o resultado da subtração de um pelo outro. No caso, vai ser R$ 64,39. No fim das contas, pessoal, o mesmo valor de ICMS vai ser recolhido. Só que vai ter uma diferença o quê? Entre origem, quanto que fica para a origem e quanto fica no destino. Tá? E aí, eu fiz um cálculo, gente, com 12% na alíquota estadual, mas
né? Os senhores sabem aqui que tem alíquota de 4, tem alíquota de 7. Então, o cálculo vai acompanhar isso. Da mesma forma que existem alíquotas internas diferentes de 18%. Então, vocês têm sempre que acompanhar aí o que se aplica na operação. Tá? Isso aqui é só um cálculo exemplificativo, tá? Depois eu vou deixar esse material aí com vocês.